Quanto vai custar a minha casa? Essa é a pergunta que a gente mais recebe aqui no escritório. Então hoje você vai aprender a estimar o custo da sua obra em 3 passos simples e você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Meu nome é Rafael Almeida, eu sou engenheiro civil e eu te convido a conhecer o meu Instagram, @engenheiro_rafael. Primeiro passo, você vai precisar definir a área aproximada da casa que você quer construir. Se você já tem um projeto, beleza, é só pegar essa área. Mas se você ainda não tem um projeto, faz o seguinte, lista os cômodos que você deseja na sua construção. Pega um papel e anota. Bom, eu quero ter uma sala, uma cozinha, uma área de serviço, uma varanda, 3 suítes, um lavabo, e aí você vai listando isso no papel. Depois, usa como referência a casa que você mora hoje para você ter uma noção da área de cada cômodo. Mede a sala que você tem na sua casa hoje. E aí você avalia. Bom, esse tamanho de sala está legal para mim? Ou eu quero uma sala maior ou uma sala menor? Por exemplo, imagine que a sua sala hoje tenha 20 metros quadrados e você quer uma sala maior. Então você vai fazer uma estimativa. Eu quero uma sala de aproximadamente uns 30 metros quadrados. E aí você faz isso para cada cômodo da sua casa. Quando você terminar, soma todas essas áreas. No meu caso, por exemplo, eu fiz uma estimativa que eu quero fazer uma construção de uma casa de 180 metros quadrados. É esse exemplo que a gente vai utilizar. Passo 2. Escolha o padrão da sua construção. A gente vai dividir basicamente em 3 padrões. Padrão baixo, que é basicamente uma casa popular. Padrão médio, que é uma casa classe média. Porcelanato, já misturadores, metais, um bom acabamento, mas classe média. E um padrão alto, metais mais nobres, pisos mais nobres, revestimentos, mármores importados, já um padrão de acabamento alto padrão. E aí no passo 3 a gente vai aprender a calcular o valor da sua obra. Para isso a gente vai utilizar o CUB, que é o custo básico da construção. O CUB é um índice que estima o custo médio por metro quadrado de uma construção no Brasil, sendo calculado com base nos custos de materiais, mão de obra e equipamentos. O CUB é calculado pela Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil. Ele é atualizado mensalmente para cada estado do Brasil. Agora, é importante sobre o CUB. O CUB não utiliza algumas etapas da tua obra. Esse texto eu tirei do site da Sinduscon e eu vou fazer um resumo das coisas que ele não considera. O CUB não considera o custo da sua fundação, de terraplanagem, muros de contenção, ajardinamento, playground, equipamentos e instalações, tal como fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, impostos da sua construção, taxas, emolumentos cartoriais e os projetos, como projeto arquitetônico, estrutural, de instalações, além da remuneração do construtor e do incorporador. Isso é importante você saber, porque esses itens não estão inclusos nessa estimativa que nós vamos fazer agora. Aonde você consegue a tabela do CUB? Busca no Google CUB, Sinduscon e o seu estado. No meu caso, por exemplo, CUB, Sinduscon, Rio de Janeiro. Quando você baixar a tabela, você vai encontrar uma tabela parecida com essa daqui. Essa é a tabela do Rio de Janeiro de setembro de 2025, que é a última tabela disponível no momento da gravação desse vídeo. Então aqui em cima você vê que os valores são em reais por metro quadrado. E esse projeto é um projeto de padrão residenciais. Quando você baixar a sua tabela, você vai ver que o CUB ele calcula padrão residencial, padrão comercial e imóveis industriais. No nosso caso, eu só peguei um recorte desse trecho dos imóveis residenciais. E aqui embaixo a gente pode ver 3 tabelas, padrão baixo, padrão normal e padrão alto. No padrão baixo, nós temos 4 linhas aqui. R1, que é o residencial de 1 pavimento, PP4, que é o projeto popular de 4 pavimentos, R8, que é o residencial de 8 pavimentos, um prédio residencial de 8 pavimentos, e o PIS, que é projeto de interesse social. No padrão normal, nós também temos o R1, que é residencial de 1 pavimento, o PP4, que é um projeto popular de 4 pavimentos, temos um prédio residencial de 8 pavimentos e um prédio residencial de 16 pavimentos. E no padrão alto nós temos residencial de 1 pavimento, residencial de 8 pavimentos e residencial de 16 pavimentos. Vamos para a nossa conta?
No meu caso, eu considerei uma casa residencial de um pavimento, de um padrão normal. Então você lembra que eu estimei a área da minha construção em 180 metros quadrados? E aí eu vou pegar essa linha aqui, ó, da residencial 1, padrão normal. Onde está falando aqui que o custo por metro quadrado da minha construção é de R$ 2.877,61. E agora é só você fazer a conta. Você multiplica R$ 2.877,61, que é o custo por metro quadrado do padrão que eu escolhi, por 180 metros quadrados, que é a estimativa de área que eu fiz para minha casa. O custo da minha casa vai ser R$ 517.969,80. Agora calcula a sua casa. Escreve aqui para mim o valor que você achou para a sua construção e se você achou que esse valor está dentro do que você imaginava, ou se fugiu muito do que você tinha em mente. Agora eu vou falar rapidinho sobre alguns fatores que alteram o custo do metro quadrado da sua construção. Eu vou falar rápido porque aqui no canal a gente já tem um vídeo falando sobre isso. Primeiro fator, a topografia do seu terreno. Você construir num terreno plano é muito mais barato do que você construir num terreno em aclive ou em declive acentuado. O tipo de solo. Aqui no Rio, por exemplo, na região que a gente constrói, que eu moro, é muito comum a gente ter terrenos que têm uma capacidade de resistência do solo muito baixa. E a gente vai achar uma capacidade de solo boa numa profundidade muito grande. Então eu já fiz aqui uma casa de 2 andares que eu tive que cravar uma estaca de 15 metros de profundidade. É claro que o custo dessa fundação é muito mais caro do que uma sapata, por exemplo, ou do que um radier. E o terceiro fator é o projeto da sua casa. Uma casa com vãos menores, pé direito em torno de 2,80 a 3 metros, é muito mais barato do que você construir uma casa com pé direito de 6 metros de altura, por exemplo, vãos grandes que requerem uma estrutura maior. Então, o projeto da sua casa também interfere no custo dessa construção. Agora uma conclusão rápida. O CUB é uma estimativa para o cálculo do custo da sua casa. É preciso acrescentar margem de imprevistos. O que são esses imprevistos? Como a gente falou, topografia do terreno, tipo de solo, se você vai precisar murar o terreno ou se ele já é um terreno murado. Todos aqueles itens que a gente viu que o CUB não considera, como fundação, projetos, emolumentos, taxas cartoriais, legalização do seu terreno e da sua obra. Nenhum desses itens está incluso, então a gente tem que ter uma margem de segurança para prever esses itens que não estão inclusos. Agora, para um orçamento mais preciso, eu te aconselho a procurar um engenheiro orçamentista ou uma construtora. Só que para isso é muito importante que você já tenha o teu terreno, os projetos todos elaborados, e um memorial descritivo com todos os materiais que você vai usar na tua obra. Quanto mais informação você passar para esse profissional, mais detalhado e mais preciso vai ser esse orçamento e mais próximo da sua realidade também. Galera, se você quiser um manual, passo a passo, com todos os detalhes da sua construção, desde a fundação até o acabamento final, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu livro. Nesse livro você vai encontrar todas as informações que você vai precisar para construir a tua casa. Você vai ter passo a passo de cada etapa da obra e você vai ter muita dica que vai evitar que tenha algum erro na sua obra e que você consiga economizar muito na sua construção. E se de alguma maneira esse vídeo te acrescentou alguma informação valiosa, seja lá para a sua casa ou para o seu sonho, eu te peço para você seguir o canal. Segue também o meu perfil do Instagram, lá tem muita informação legal, @engenheiro Rafael. Um beijo no coração de todos e obrigado pela companhia.